Fala pessoal, professor Rafael Veloso aqui e hoje a gente vai discutir como descobrir a massa atômica de um elemento, tá? Elemento é a representação de um tipo de átomo específico, tá? Então na tabela periódica, por exemplo, o elemento cloro, olha só, o elemento cloro, ele tem então 17 prótons, né? O número atômico do cloro é 17 e o número de massa é 35,45. Só que a gente estava discutindo numa aula anterior sobre a massa atômica de isótopos. E a massa atômica de isótopos é a soma de prótons mais nêutrons. Então, por exemplo, eu mostrei na última aula o isótopo do cloro 35. Então, esse isótopo ele tinha um número de massa igual a 35. Esse 35 aqui, ó, ele será a soma de 17 prótons. Como é que eu sei que são 17 prótons? Tá aqui, ó. Com mais 18 nêutrons. Então, 18 com 17 dá os 35. Só que para dar 35,45, que é o número que está na tabela periódica, eu teria que pegar um número fracionário. Eu teria que pegar, por exemplo, 18,35 nêutrons. 18,45 nêutrons, para na hora que somasse 18,45 e 17, para dar esse número que está aqui. Então, mas não tem como eu pegar um número fracionário de nêutron. Um nêutron, ou eu tenho 1, ou eu tenho 2, ou eu tenho 4, ou eu não tenho nenhum. Então, o nêutron ele tem que ser trabalhado com números inteiros, igual pessoas. Não tem como eu pegar metade de uma pessoa. Ou eu pego uma pessoa, ou eu pego duas, tá? Então, como que esses números aqui aparecem na tabela periódica? Esse é o questionamento da aula de hoje, e isso é o que a gente chama de massa atômica do elemento. Como é que eu vou definir o elemento que eu vou colocar na tabela periódica? Então, olha só, os isótopos de cloro, os isótopos existentes de cloro são esses dois aqui, ó. O cloro 35, que a gente pode representar assim, ó, Cl35, e tem o cloro 37 também, beleza? Só que na tabela, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois? Eu vou colocar cloro 35 em um lugar e cloro 37 em outro? Como é que eu faço para representar, tá? Então, para representar, eu preciso perguntar o seguinte: quanto há de cada tipo de cloro? Quanto que existe do cloro 35? Qual que é a proporção de existência entre esses dois? Qual que é o percentual? Olha só. Do cloro 35, de todos os cloros que existem, 77,5% é deste tipo de cloro aqui, do cloro 35. 77,5 é a mesma coisa que 0,775, tá? São iguais esses dois números. Afinal de contas, 77,5%, esse porcento aqui, ó, é a mesma coisa que dividir por 100. Por cento e por 100 é a mesma coisa. E essa divisão chega a 0,775. Já do cloro 37, nós temos o resto, né? Se aqui é 77,5, aqui vai ser o resto para aqui, na hora que você somar, der 100%, tá? Então, 77,5 com mais 22,5 dá 100%. Então, o cloro 37, a quantidade que eu tenho nele, de todos os cloros que existem, é de 22,5%, que é a mesma coisa que 0,225, tá? Beleza. Então, para chegar naquele valor lá, que está na tabela periódica, eu vou fazer uma média ponderada. Para chegar em 35,45, eu vou fazer uma média ponderada entre esses dois cloros. Beleza? Então, vamos lá. Ó. A massa, então, do elemento, que é o que vai aparecer lá na tabela, que a gente já sabe que é 35,45, vai ser... Ó, o cloro 35, né, que tem massa 35, ele representa 77,5%, então eu multiplico por 77,5%, e o 37 representa 22,5%. Na hora que eu somar esse valor total aí, eu vou ter a massa do elemento, que é o que está na tabela periódica. Tá? Então, ó, 77,5% é a mesma coisa que 0,775. E 22,5% é a mesma coisa que 0,225.
225, né? Multiplicando aqui 35 vezes 77,5%, eu tenho 27,125. Esta multiplicação vai resultar em 8,325. Ao somar esses dois valores, eu chego em 35,45, que é o número que está na tabela periódica, tá? Então, todos os átomos da tabela periódica, eles serão definidos desta mesma forma. Você vai pegar todos os isótopos que o elemento tem. Então, o cloro tem só 2 isótopos, o isótopo 35 e o 37. E aí você vai fazer uma média ponderada desses isótopos, considerando a quantidade que há de cada isótopo no universo. Então, por exemplo, o cloro tem 77,5 de um e 22,5 do outro. Mas o oxigênio lá, que tem 3 isótopos, o 16, o 17 e o 18, para o oxigênio, a grande maioria é do isótopo 16. Por isso que a massa do oxigênio é muito próxima de 16, tá? Então é assim que são definidos de todos os elementos da tabela periódica.